Olá, seja bem-vindo. Você está no canal de Matemática e Raciocínio Lógico do professor Sérgio Sarquis. Dando continuidade a resoluções de questões, nós vamos resolver agora mais algumas questões sobre negação de proposições compostas. Vamos para a questão de número 5, do ano de 2019, da Banca Fundação Carlos Chagas. Se a afirmação, se um time tem muito dinheiro e bons jogadores, então esse time não tem problemas. Uma negação lógica dessa afirmação é... Então ele está pedindo que eu negue uma proposição composta que está na condicional. Então você observa aqui que nós temos o conectivo se, logo aqui no início, e o então. Então a primeira providência que nós tomamos é no sentido de reescrever a frase. Se um time tem muito dinheiro e bons jogadores, então esse time não tem problemas. Muito bem. Agora eu vou identificar as proposições simples que formam essa proposição composta. Então, olhando com bastante carinho, você vai identificar a presença de 3 proposições simples. Quais são elas? Se um time tem muito dinheiro, então, um time tem muito dinheiro. É minha primeira proposição simples. Bons jogadores. Minha segunda proposição simples. Esse time não tem problema. Minha terceira proposição simples. Então, eu tenho uma proposição composta formada por 3 proposições simples. Vamos primeiro identificar as 3. Vamos chamar aqui a primeira de A, a segunda de B e a terceira de C. Então, o que nós vamos fazer agora é transformar a linguagem escrita, a linguagem corrente, numa linguagem lógica. Lembrando que nós estamos querendo fazer a negação da frase que ele nos deu. A negação da proposição composta que ele nos deu. Então, olha só. Escrevendo em forma de linguagem lógica, nós teremos o seguinte. Eu quero a negativa de A e B, então C. Observe que A é a proposição um time tem muito dinheiro. Eu usei o conectivo E, porque ela está interligada através do E, à proposição bons jogadores. Então, é a nossa setinha. Esse time não tem problema, é o conectivo C. E eu quero criar a negação dessa proposição. Por isso a presença do parênteses aqui, né? Esse parênteses aqui é para indicar que eu vou negar toda essa frase. Ora, a negação de uma condicional, nós aplicamos a chamada regra do Mané. Eu quero negar uma condicional. Então eu aplico a regra do Mané. O que vem a ser a regra do Mané? A regra do Mané estabelece o seguinte. Mantém a primeira parte, nega a segunda e muda o conectivo para E. Então, eu saio de uma condicional e venho para a conjunção E. Então, por isso que aqui em vermelho eu coloquei o E. Eu mantive a primeira parte, olha lá, A e B, mantive a primeira parte, neguei a segunda parte e transformei o C, então, em E. Portanto, em linguagem corrente, eu vou dizer assim. Um time tem muito problema, um time tem muito dinheiro e bons jogadores. Agora eu vou usar o conectivo E. E esse time tem problemas, porque eu tenho que negar essa parte. A negativa de não tem problemas passa a ser tem problemas. Então, em linguagem corrente, a resposta ficaria: um time tem muito dinheiro e bons jogadores. E esse time tem problemas. Então, é muito importante que você comece a transformar a linguagem escrita em linguagem lógica. Fica mais fácil trabalhar assim, na minha opinião. Eu tenho aqui a frase em linguagem lógica. Eu quero negá-la. Ora, a negação do C, então, vira E. Mantenho a primeira parte e nego a segunda. A resposta já está aqui na questão. O único trabalho que você vai ter agora é de retornar o que nós chamamos de A, B e C para a linguagem escrita.
A, um time tem muito dinheiro, e B, bons jogadores, e esse time tem problemas. Porque aqui nós vamos negar a proposição C. A negativa de não tem é ter. E nós vamos encontrar isso na alternativa letra A. Vamos para a questão de número 6 do ano de 2019 da banca FEPES. Assinale a alternativa logicamente equivalente à afirmação. Se Rafael é meigo e Beatriz é pontual, então João não é alto ou Ana é leal. Muito bem. Então, eu trouxe essa questão para a nossa série de exercícios pelo seguinte motivo. A questão está pedindo uma alternativa logicamente equivalente. Ela não é uma questão sobre negação de proposições compostas, mas ela é uma negação que pede a equivalente lógica. E nós estudamos lá na parte da equivalente lógica, em aulas anteriores, que quando uma frase está na condicional e eu peço sua equivalente lógica, uma das possibilidades de resposta é eu montar a contrapositiva. Perfeito? Muito bem. Se nós olharmos todas as alternativas, nós vemos que todas as respostas estão na linguagem do se. Então ele está me dando uma frase na condicional, se Rafael é meigo, parará, parará, parará. Está pedindo uma alternativa logicamente equivalente, mas que continue na linguagem do se. Então, eu tenho uma frase original na condicional e quero que a minha resposta continue na condicional. Então, eu tenho que montar a nossa chamada contrapositiva. Ok? Então, olha só o que nós fizemos. Eu reescrevi a frase aqui e eu vou fazer como sempre faço. Primeiro passo é identificar cada uma das proposições simples. Então, eu tenho lá, Rafael é meigo, é a primeira proposição simples. Beatriz é pontual. João não é alto. E Ana é leal. Então, eu identifiquei a existência de 4 proposições simples. Vamos dar nome a essas proposições. A, B, C, D. Perfeito. Próximo passo é transformar a linguagem escrita na linguagem lógica. Na linguagem dos conectivos. Então, observa uma coisa. Entre o A e o B eu tenho um E. Entre C e D eu tenho um OU. E elas estão interligadas pelo C, então. Então, nós vamos transformar o E no seu símbolo lógico. O C, então, é indicado pela setinha. E o OU é indicado pelo V. Então, em linguagem lógica, a minha frase fica A e B, então C ou D. É isso que eu chamo de linguagem lógica. É eu transformar a linguagem escrita na linguagem lógica. Ora, se eu quero partir de uma condicional e eu quero montar a sua contrapositiva, vamos relembrar um pouquinho. A contrapositiva é aquela que você volta negando. Ou então, você inverte a posição das proposições e simultaneamente nega as duas. Isso quer dizer, então, que esse segundo parênteses aqui vem para frente, o primeiro parênteses vem para trás, e ao mesmo tempo nós vamos negá-los. Então, eu neguei o segundo parênteses e vou negar o primeiro parênteses. Perfeito? Muito bem. Aí que entra a história, então, da negação de proposições compostas. Porque agora eu quero negar uma frase na linguagem do OU e quero negar uma frase na linguagem do E. Lembrando que a negação do OU vira E e a negação do E, entre as possibilidades, vira OU. Então, próxima etapa, nego C, nego D e transformo em E. Então, continua então. Agora eu vou negar a segunda parte. Nego A, nego B e mudo para OU. Aqui uma observação importante.
A resposta já pode vir nesse formato, não tem problema algum, como também pode vir nesse formato. Por quê? Porque os conectivos ou e, se somente se, e o ou, eles admitem a propriedade comutativa. Eles podem trocar a posição, que isso não altera a proposição. Por exemplo, aqui eu tenho se vindo antes do de. Aqui eu tenho não se vindo antes do não de. Eu posso trocar a posição entre eles. Eu posso colocar o não de na frente do não se. Aqui eu tenho o não a na frente do não b. Eu posso trocar de posição. Qualquer uma dessas respostas está correta. O único conectivo que não aceita troca de posicionamento é o conectivo da condicional. Não é o caso aqui. Aqui eu tenho o conectivo e, então ele admite a troca de posição dessas proposições. Aqui eu tenho o conectivo ou, que também admite troca de posições. Ok? Nós vamos encontrar isso na alternativa letra C. Se Ana não é leal e João é alto, então Rafael não é meigo ou Beatriz não é pontual. Observe, não se é a negativa de João não é alto, passa a ser João é alto. Não de é a negativa de Ana é leal, passa a ser Ana não é leal. Só que ele trocou a posição entre elas. Ana não é leal e João é alto. No que diz respeito ao Rafael, ele manteve. Rafael não é meigo ou Beatriz não é pontual. Portanto, a questão de número 6 tem como alternativa correta a alternativa letra C. Questão de número 7, do ano de 2018, da banca VUNESP. Considere a afirmação: vou de tênis e visto um paletó ou não faz sucesso. Uma negação lógica dessa afirmação é: então, nós temos aqui a frase vou de tênis e visto um paletó ou não faz sucesso. Vamos reescrevê-la aqui embaixo. Lembrando que nós estamos querendo a sua negação lógica. Mas como sempre fazemos, primeiro vamos identificar as proposições simples e reescrever essa frase, só que na linguagem lógica. Então, quais são as proposições simples que compõem essa questão? Nós temos vou de tênis, é a primeira proposição simples. Visto um paletó, é a minha segunda proposição simples. Não faço sucesso, é a minha terceira proposição simples. Então, nós temos 3 proposições simples compondo essa questão. Então, vamos dar nomes a elas. Vou de tênis, proposição A. Visto um paletó, proposição B. Não faz sucesso, proposição C. Entre A e B, existe o conectivo e. Observe a existência de uma vírgula aqui, e logo em seguida veio o ou. Isso quer dizer, então, que essa vírgula está separando a primeira parte das proposições da última parte, da segunda parte. Então, aqui eu tenho a minha segunda parte, aqui eu tenho a minha primeira parte. E a minha primeira parte está interligada pelo e. Depois da vírgula, eu tenho o ou. Em linguagem lógica, isso ficaria assim. Lembrando que eu vou fazer a negação. Então, a negação de A e B ou C. Então, é isso que nós chamamos de primeira parte, A e B. Isso que nós chamamos de segunda parte, C. Ora, a negação de uma proposição na linguagem do ou, a regra estabelece que negue separadamente cada uma e troque o conectivo de ou para e. Então, eu vou negar tudo que está lá dentro, substituindo o conectivo ou pelo conectivo e. Então, neguei o que estava lá dentro, neguei a primeira parte, neguei a segunda parte e mudei para e. Acontece que aqui na primeira parte tem uma negativa, negativa do e. Então, agora vou aplicar de novo a chamada regra de Morgan e negar. Nego A, nego B e converto o e para ou. Nego A, nego B e converto para ou. Portanto, a nossa resposta em linguagem lógica seria não A ou não B e não C. Não A ou não B
e não C. Voltando para a linguagem escrita, não vou de tênis ou não visto um paletó e faço sucesso. Lembrando que vou de tênis é a frase A, é a proposição A. Sua negativa passa a ser não vou de tênis. Visto um paletó, minha proposição B. Sua negativa é não visto. Não faço sucesso é a proposição C. Sua negativa é faço sucesso. E nós vamos encontrar isso na alternativa letra A. Não vou de tênis ou não visto um paletó e faço sucesso. Ok? Nós temos um site que é o matematicalogica.com.br, onde você encontra os cursos de raciocínio lógico matemático e raciocínio lógico proposicional separados. Cada curso é composto de aulas separadinhas por conteúdo. Essas aulas são compostas de videoaulas teóricas, videoaulas de exercícios, exercícios comentados. Além disso, você encontra o material didático, tanto teórico quanto de exercício, tudo em PDF, perfeitamente possível para você poder baixar e trabalhar com esse material, se quiser inclusive imprimir. Enfim, você encontra uma estrutura muito bem montada e organizada para que você possa ter rendimento nos seus estudos, nessa disciplina que cada vez é mais importante. A disciplina de raciocínio lógico tem feito a diferença em concurso público. Às vezes a gente se preocupa muito com as matérias tradicionais e quando nós temos editais com raciocínio lógico, que a maioria dos editais trazem, a gente tem dificuldade em aprender a matéria. Então a nossa ideia é montar uma estrutura de um curso organizado para você, para que você possa assistir a aula teórica, ver a aula de resolução de exercícios e praticar com muitos outros exercícios. Para você que está assistindo essa aula pela primeira vez, acesse o nosso canal lá no YouTube, Professor Sérgio Sarquis. Dê um like, curta o nosso canal, ative as notificações, compartilhe o nosso canal com outras pessoas que você sabe que está estudando para concurso público. Ok? Eu agradeço muito a você. Bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.